Vamos agora fazer a dedução do gráfico base da função cotangente, a próxima função trigonométrica que vamos trabalhar. Dentro da função cotangente, o que é essencial que a gente saiba? Bom, por definição, uma função cotangente é uma função do tipo A cotangente de x. É importante lembrar que a função cotangente é o inverso da função tangente. Se tangente é seno sobre cosseno, cotangente vai ser cosseno sobre seno. Então a função cotangente pode ser definida desta forma ou definida dessa forma. Bom, se ela é uma divisão de duas variáveis, tem que prestar muita atenção aonde que o seno de x vale zero, porque nesse caso ela vai se anular. Bom, vamos montar uma tabela para visualizar os pontos essenciais para a construção do nosso gráfico, que são exatamente aqueles pontos que finalizam um quadrante. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui que finaliza cada quadrante. Bom, já sabemos que no ciclo trigonométrico o eixo vertical é o eixo do seno, o eixo horizontal é o eixo do cosseno e aqui vai ser a projeção. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu pergunto, quando x vale zero, quanto vale o cosseno, que é o numerador? Bom, o zero já está projetado no eixo do cosseno, ele vale a medida do raio, que é 1, dividido pelo seno. O seno é justamente a projeção do zero na origem. Portanto, o seno de zero vale quanto? O seno de zero vale 0. E 1 dividido por 0 não existe. Então, esse primeiro ponto não existe. Agora eu vou para o π sobre 2. Bom, vou pegar agora aqui o π sobre 2. Quando o x vale π sobre 2, quanto vale o cosseno? É a projeção no eixo do cosseno. No eixo do cosseno ele vale 0. E o seno? O seno de π sobre 2 já está no eixo do seno, ele vale a medida do raio. E a medida do raio é 1, e 0 dividido por 1 vale 0. Agora vamos para o π. Valor do cosseno, ele já está projetado no eixo do cosseno, ele é a medida do raio, só que uma unidade para a esquerda, ele vale menos 1. Dividido pelo seno, quanto vale o seno de π? Projetando no eixo do seno, ele vale 0. E menos 1 dividido por 0 não existe. 3π sobre 2, está aqui. No 3π sobre 2, vou começar pelo cosseno, projeto lá no eixo do cosseno, a projeção é a origem, que vale 0. Já o seno, ele já está projetado no eixo do seno, então ele possui essa medida, que é menos 1. E 0 dividido por menos 1 vale 0. Completa a volta no 2π, então 2π é similar ao 0, e no 0 não existe. Pronto! Com isso já dá para nós montarmos a função cotangente. Primeiro eu digo que no 0 não existe. E quando x vale 0, nós temos o eixo y. Quer dizer que o eixo y é uma assíntota. Aqui temos uma assíntota. Quais serão as próximas assíntotas? Não existe no 0, no π não existe e no 2π. Então aqui no 0, no π também não existe a cotangente e no 2π também não existe a cotangente. Bom, sabemos que no π sobre 2 o valor de y é 0. Quer dizer que quando x é π sobre 2, a cotangente vale 0. E quando x vale 3π sobre 2, a cotangente também vale 0. Como são assíntotas, isso indica que o gráfico deve se aproximar por baixo ou por cima. Então o sinal é importante. Se for positivo, sai de cima. Se for negativo, sai de baixo. Vamos lá. De 0 a π sobre 2 é o primeiro quadrante. Vamos dividir? Vou pegar o sinal do cosseno. O cosseno é positivo porque está à direita.
E vou dividir pelo seno, o seno é positivo porque está acima. Então aqui ele é positivo, sai lá de cima. Segundo quadrante, entre π sobre 2 e π. Vou começar pelo cosseno. O cosseno está à esquerda, então é negativo. E vou dividir pelo seno. Ele está acima do eixo, menos dividido por mais dá menos, ele está aqui embaixo. Então o gráfico sai lá de cima e vem aqui para baixo. Terceiro quadrante, entre π e 3π sobre 2, vamos lá, cosseno dividido por seno. O cosseno está à esquerda, então ele é negativo. Dividido pelo seno, o seno está abaixo no terceiro quadrante. Ele é negativo, menos dividido por menos dá mais, o gráfico está lá em cima do eixo. E entre 3π sobre 2 e 2π, nós teremos o quarto quadrante, e no quarto quadrante, o cosseno, que é o numerador, é positivo, porque ele está à direita da origem, e o seno é negativo, porque está abaixo da origem. E mais dividido por menos dá menos, aqui é negativo, então ele sai lá de cima e vem aqui para baixo. Com isso, eu posso afirmar que a amplitude, o tempo que demora para o gráfico repetir, é π, igual na função tangente. Afinal, esses dois gráficos são iguais. Logo, quando nós formos dividir para descobrir o período por quadrante, nós devemos considerar apenas 2 quadrantes. Então, perdão, aqui não é amplitude não, escrevi errado, aqui é o período, claro, período. O período da função cotangente é π. E o período por quadrante a gente calcula considerando 2 quadrantes apenas. Ok? Amplitude. Como o gráfico tende de mais infinito a menos infinito, então nesse caso não vai existir a amplitude como um valor numérico. Ok? Bom, defini a função cotangente como cosseno sobre seno, montei a tabela central, fiz o gráfico, analisei os sinais, cotangente é positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo, positiva no terceiro e negativa no quarto. Agora eu vou finalizar montando uma tabela que vai nos ajudar muito na hora de resolver equações envolvendo cotangente, se for um ângulo notável. Vamos começar pelo 30 graus, que corresponde a π sobre 6, e vamos descobrir o valor da cotangente. Quanto vale a cotangente de 30 graus? Lembro que cotangente, cosseno sobre seno. Quanto vale o cosseno de 30 graus? Bom, vamos relembrar que o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. E vou dividir pelo seno. Eu lembro que o seno de 30 graus é meio. Dividir ambos por 2, dá para cancelar, e raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3. Próximo ângulo notável, 45 graus, que é π sobre 4. Vamos calcular a cotangente de 45 graus. Cosseno sobre seno. O cosseno é raiz de 2 sobre 2. O seno é raiz de 2 sobre 2. E a divisão de coisas iguais vale 1. Agora vamos finalizar com 60 graus, que é o famoso π sobre 3. Bom, vamos lá. Quanto vale a cotangente de π sobre 3? Cosseno sobre seno. O cosseno de 60 graus vale meio. E o seno de 60 graus é o 1, 2, 3, né? Corresponde ao 3, que é o raiz de 3 sobre 2. Simplifica, sobra 1 sobre raiz de 3, racionaliza. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 vezes raiz de 3, que vale 3. Ok? Vamos já fazer a projeção desses ângulos, caso a gente precise no segundo quadrante, que são os valores negativos. Para isso eu vou para o ciclo trigonométrico. Vamos lá. O π sobre 6 corresponde a 5π sobre 6. A diferença é que quando eu vou para o segundo quadrante, a cotangente fica negativa. Então aqui ela vale menos raiz de 3. Correspondente agora ao π sobre 4. Vamos lá, olha aqui comigo. π sobre 4 corresponde a 3π sobre 4. Então,
Quando x vale 3π sobre 4, a cotangente deixa de ser positiva para ser negativa, porque vai para o segundo quadrante. De 1 vai para menos 1. Para terminar, o correspondente a π sobre 3, 60 graus. Π sobre 3, o correspondente é 2π sobre 3. Então vai ser o mesmo valor da cotangente deslocando do primeiro para o segundo quadrante. Então é 3 no π sobre 3, 2π sobre 3 vai ser então menos, aliás, não é 3, é raiz de 3 aqui. Raiz de 3 sobre 3. Eu fiz a conta certa aqui e acabei escrevendo errado. Então, relembrando, cotangente de π sobre 6, raiz de 3, 45 graus, divisão de coisas iguais vale 1. E aqui eu racionalizei, ficou raiz de 3 sobre 3. Agora está tudo certo. Tudo que eu preciso para fazer o gráfico da cotangente está nessa folha. Então eu espero que vocês também, a partir desta folha, façam qualquer gráfico de uma função cotangente.